bem-vindos ao meu canal. E aqui é Entre o Lar e o Altar. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você é em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra do Senhor vai nos falar que Ezequias ele adoeceu de uma enfermidade que era para a morte. Então, Deus enviou o profeta Isaías para ir até a casa dele e alertá-lo. Coloca a casa em ordem, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Naquele tempo, ele era o chefe do povo, então cujo povo estava para ser destruído também. Mas o que eu quero me reter nessa palavra? A palavra diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Logo após os outros versículos, a Bíblia fala que ele orou, que ele se humilhou, ele chorou amargamente, e Deus ouviu dos céus e mandou novamente o profeta Isaías até a casa dele. E então Deus curou ele. Mas eu quero me deter com você nesse versículo que diz: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ordena a tua casa. A palavra de Deus nos diz sobre a ordenança, ordenar a nossa casa. O reino dos céus, ele é baseado em ordenança. Deus não faz nada que seja de desordem. Deus não atua na desordem. Então, a palavra nos diz para pormos a casa em ordem. Se hoje acontecesse alguma coisa com você e você viesse a morrer, falecer, o que aconteceria? As pessoas que viessem na sua casa, porque depois que uma pessoa morre, que a gente sepulta uma pessoa, a gente bem sabe que tem que mexer nos bens. Como eles encontrariam esses bens? Como encontrariam os documentos? Como encontrariam o seu celular? Porque hoje tudo está no celular. Como as pessoas encontrariam? Será que realmente iria ter uma ordem? Ou encontrariam tudo bagunçado, tudo em desordem? Como estaria as coisas? Como seria se acontecesse alguma coisa com você? Do contrário, mesmo que não fosse para a morte, você tem colocado as coisas em ordem? Tem colocado a sua vida em ordem? Tem colocado a sua casa em ordem, as suas coisas em ordem? A nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, porque todas as áreas são importantes para o Senhor. A Bíblia fala que Deus se atenta aos detalhes. Deus não deixa passar nada despercebido. Então você tem colocado sua casa em ordem? Você tem cuidado daquilo que o Senhor tem dado a você? Você tem cultivado aquilo que Deus colocou na sua mão? Seja o seu lar, seja a sua família, seja as coisas do lar, seja a arrumação da cama, a arrumação da louça que fica bagunçada, o guarda-roupa que há muito tempo você não mexe, as gavetas. Qual é a ordem que precisa de Deus vir na sua vida hoje? O que você está precisando pôr em ordem? A Bíblia fala que o profeta Isaías foi até ele e disse para ele: põe a tua casa em ordem. O profeta Isaías não falou para ele: Deus vai enviar os anjos para arrumar as coisas para você. Não, o profeta Isaías falou: põe tua casa em ordem. E essa ordem é para a gente se levantar e fazer. Existem coisas que Deus faz, porque a Bíblia fala que para nada para Deus é impossível. Lucas 1,37 diz: nada para Deus é impossível. Mas existem coisas que é você que precisa levantar. Existem coisas simples no nosso dia a dia que é você que precisa sair do lugar de conforto que você está. Então, que essa palavra venha tocar profundamente no seu coração. Eu lembro que quando Deus me deu essa palavra, eu também vivia uma desordem na minha vida. Tanto fisicamente, quanto no lar, quanto espiritualmente falando. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, Ele falou: põe a tua casa em ordem. Põe a casa em ordem, ajeita as coisas. Se existem coisas bagunçadas, põe. Deus não trabalha na bagunça.
Deus não trabalha. É o próprio Satanás que gosta de deixar as coisas bagunçadas. Porque é confortável viver no ambiente bagunçado, no ambiente de sujeira. E eu não tô falando de casa bonita, de casa organizada, de casa nova. Eu tô falando para você da simplicidade. Porque às vezes a casa não é aquela casa bonita, linda, maravilhosa que a gente vê muita gente conquistando. Às vezes não. Essa não é a sua realidade às vezes. Às vezes a sua realidade é uma casinha simples, é uma casinha de madeira, ou é uma casinha apenas com um cimento, às vezes com um reboco só, às vezes não tem nem cerâmica. Às vezes essa pode ser a sua realidade, mas nem por isso, porque a sua realidade é essa, você vai se acomodar no meio da sujeira, vai se acomodar no meio das coisas apodrecendo, caindo. Não, põe a tua casa em ordem. Se levanta, reage, põe a casa em ordem. A palavra do Senhor fala que era para ele se levantar e pôr a casa em ordem. Como você tem deixado a sua casa? Essa é a minha pergunta para você hoje. Como tem estado a sua casa? Como tem estado a sua família? Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado do seu lar? Colocando as coisas em ordem? A ordenança para os filhos, a direção para os filhos? Como você tem colocado isso na presença do Senhor? Sua família, seu esposo, sua esposa, seu lar, como que você tem apresentado ao Senhor? Como que você tem se apresentado ao Senhor? A palavra de Deus fala: põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas logo depois, nos versículos mais para frente, ele vai falar que Deus ouviu a oração dele, porque ele voltou para a parede. A Bíblia fala que ele se virou para a parede e começou a chorar e começou a clamar ao Senhor. Então, às vezes a gente não coloca em ordem as coisas, passa despercebido. Seja o mínimo detalhe. Quando eu casei com meu esposo, isso já tem quase uns 6 anos, a gente casou e eu falei pra ele que eu queria levar um nome de casada. E depois que a gente casou, eu fiquei de arrumar os documentos, fiquei de arrumar o RG e não arrumei. Se passaram anos e anos e anos. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, agora nesse tempo, Deus começou a inquietar meu coração: põe a casa em ordem, põe a casa em ordem. E eu tudo que fazia assinava como solteira, tudo que fazia, porque era um nome de solteira que eu ainda tinha. No RG, nos documentos, era ainda de solteira, mesmo estando casada, mesmo levando a certidão de casamento, porque agora não é mais a certidão de solteira, é a certidão de casamento. Mesmo assim, aquilo começou a pesar no meu coração: põe a casa em ordem. E então eu comecei a mexer as coisas, comecei a correr atrás dos documentos. Por conta que eu sou uruguaia e tenho a dupla cidadania, ainda ficava um pouquinho mais difícil para colocar os documentos em dia. Mas, com toda a paciência e sabedoria do Senhor, eu fui atrás e comecei a arrumar as coisas. No dia que eu fui ao Poupa Tempo arrumar, passaram-se 4 horas. 4 horas que eu estava lá no Poupa Tempo. Mas eu saí com a minha vitória garantida, com o RG pronto para ser atualizado e impresso com o nome de casada. E depois disso, começaram a fluir as coisas. Às vezes pode ser até besteira para você, pode parecer até besteira esse pequeno testemunho que eu estou contando para você, mas eu quero te dizer que os detalhes para o Senhor faz diferença. Os detalhes para Deus importa muito, porque Deus se preocupa com os detalhes. Seja na hora de te corrigir ou seja na hora de te abençoar, Deus pensa nos detalhes. Deus não deixa passar despercebido nada quando Ele vai te abençoar ou quando Ele vai te corrigir. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Põe a casa em ordem. O que precisa ser arrumado no seu lar? O que precisa ser consertado? Lembra dessa palavra: não precisa ser aquele palácio para estar limpo. Ou até mesmo você pode até dizer: mas a minha casa é de aluguel, eu não tenho casa própria.
Mas se você não está cuidando nem da sua casa de aluguel, nem da casa de aluguel que você mora com sua família, como você vai cuidar da sua casa própria se Deus te entregar hoje? Como que vai ser isso? Porque é uma construção. A nossa vida é uma construção. O que você vai fazendo, à medida que você vai fazendo e adquirindo experiências, é isso que você leva para onde você for. Então, se você não limpa nem a casa, não põe em ordem nem a casa que você aluga, quanto mais a que o Senhor te der para ser própria. Então, cuida do que o Senhor tem te dado. Deus te confiou tantas coisas até aqui. Deus te confiou talvez uma casa, Deus te confiou uma família, Deus te confiou um lar, Deus te confiou tantas coisas. Então, cuida daquilo que o Senhor tem te dado, para que mais para frente Deus possa te honrar com muito mais. Deus possa derramar muito mais sobre a tua vida. Mas põe a casa em ordem, ajeita as coisas. Tudo aquilo que estiver fora do lugar, põe em ordem. Tudo aquilo que precisa de limpeza, limpe. E isso também espiritualmente falando. Põe a casa em ordem. Existem coisas que você precisa liberar da sua vida. Perdão, falta de perdão, porque você está sem paz, não consegue dormir. E às vezes o perdão não é porque a gente é muito bom. A gente perdoa porque a Bíblia fala que se a gente perdoar as nossas ofensas, o Senhor nos perdoa também. Então a gente não perdoa porque a gente é muito bom. A gente perdoa porque é preciso para o Senhor nos perdoar também. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje. Põe a casa em ordem. Põe sua vida, suas finanças, sua vida espiritual, seu casamento, sua família. Põe a casa em ordem. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos bens que o Senhor tem dado a você. Cuide da sua casa, que nós somos a casa, o templo do Espírito Santo. Cuide dessa casa. Se existe alguma coisa que precisa pôr em ordem, ponha em ordem. Amém? Que o Senhor te abençoe através dessa palavra. Que essa palavra venha tocar o seu coração. Que através dessa palavra o Espírito Santo tenha acesso e liberdade para poder tocar em tudo aquilo que precisa ser tocado, em tudo aquilo que precisa ser transformado, para que você viva e experimente uma nova fase na presença do Senhor. Amém? Se você gostou dessa palavra, se essa palavra foi edificante para o seu coração, clique no botão para se inscrever no canal, ative o sininho para mais palavras como essa chegarem até você. Amém? Deus abençoe.